Que Deus nos abençoe ricamente. Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versos 41 ao 44. Vamos abrir a palavra do Senhor, a palavra de Deus para os nossos corações nessa noite. Eu espero, meu irmão, minha irmã, que você possa ler a Bíblia, que você possa ter o seu momento piedade a cada dia, que você possa alimentar a sua alma, o seu coração, a sua mente, que essa palavra possa sustentar você. Lucas capítulo 19, versos 41 até o 44, diz assim: E quando chegou perto e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. E quando chegou perto e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses ao menos nesse dia o que te poderia trazer a paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te apertarão de todos os lados, e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Curve a sua cabeça. Pai, nós louvamos o teu nome. O Senhor já tem falado aos nossos corações e eu creio que o Senhor vai continuar falando através desta palavra que acabamos de ler. E eu peço agora, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor ministre esta palavra a cada coração. Deus, estamos aqui sedentos. Ó Deus, estamos aqui, ó Pai, como terra seca, querendo a chuva do Senhor, a chuva de bênçãos, a palavra, ó Deus, que venha sobre nós nesta noite. Eu peço, ó Deus, que o Senhor fale profundamente, em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém e amém e amém, Senhor. Queridos, esse texto é um texto que me encanta, me impressiona, toca o meu coração. Eu olho esse texto e eu medito sobre esse texto e eu fico imaginando o que aconteceu, o contexto deste texto. Quando o Senhor Jesus se dirigia a Jerusalém pela última vez, eu não sei se você já teve o privilégio de estar em Jerusalém, mas Jerusalém realmente, irmãos, é uma cidade completamente fora de qualquer outra cidade que exista na face da terra. Jerusalém é Jerusalém. E quando Jesus está chegando para Jerusalém pela última vez, antes de ser preso, antes de ser crucificado, aconteceu um dos momentos mais impressionantes, um dos momentos mais marcantes na vida e no ministério do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor chegou no alto, num lugar, talvez o Monte das Oliveiras, onde se vê toda a cidade de Jerusalém, ou em qualquer outro monte, onde Jesus podia avistar toda a cidade de Jerusalém, diz o autor bíblico que Jesus não se conteve e Jesus chorou copiosamente. É interessante, irmãos, que no original essa expressão chorou, na verdade vem de uma palavra que significa pranto ou um choro audível. Não foi algo contido. O Senhor Jesus chorou e chorou muito. Ele teve um acesso de choro tremendo ao olhar para Jerusalém, ao ver a cidade de Jerusalém. E o texto nos revela pelo menos 3 razões que levaram Jesus a chorar por Jerusalém. Mas sabem, eu creio que o Senhor continua ainda hoje chorando por aqueles que estão na mesma situação dos habitantes de Jerusalém. Por isso, nessa noite, eu quero compartilhar com vocês esse tema à luz do texto que nós acabamos de ler. O choro compulsivo
do Senhor Jesus. Irmãos, o que é que levou Jesus a chorar de forma compulsiva? O que é que leva Jesus a chorar ainda nos nossos dias? Há 3 grandes razões que estão levando Jesus a chorar, e eu gostaria de falar sobre elas, chamar a sua atenção para estas razões que levaram o Senhor a chorar. E o Senhor continua chorando. Eu creio que Jesus continua chorando. Eu creio que lágrimas continuam sendo derramadas do Senhor Jesus Cristo ao ver tantas pessoas sem visão espiritual. Tantas pessoas sem visão espiritual. Quando Jesus olha para Jerusalém, quando Jesus olha, Jesus chora e diz: ah, se vocês soubessem, se vocês conhecessem o dia, esse dia em que eu estou aqui entre vocês. Ah, se vocês soubessem, se vocês percebessem quem eu sou. Ah, se vocês soubessem quem é que está aqui falando com vocês. E Jesus chora porque aqueles homens, aquelas mulheres, aquele povo não tem visão espiritual. Mas, irmãos, nos nossos dias, essa mesma realidade existe ao nosso redor. O Senhor Jesus está chorando ao ver tantas pessoas sem visão espiritual. Irmãos, pessoas cegas em relação à pessoa do Senhor Jesus. Pessoas cegas em relação à pessoa do Senhor Jesus. Irmãos, vejam quem é Jesus. Vejam quem é Jesus. Colossenses capítulo 1, versos 14 e 20 nos revela quem é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essa é uma verdade que a igreja precisa crer e afirmar. Quem é Jesus Cristo? Estamos vivendo um tempo em que se fala tanto de tantos deuses, tantas pessoas, tantas religiões ao nosso redor. Mas, querido, Jesus Cristo é o único. Jesus Cristo é o único. E hoje as pessoas estão cegas, tão cegas quanto Jerusalém estava. Por isso Jesus chorou de ver a cegueira daquelas pessoas. Ali estava Jesus. Vejam quem é Jesus. Ele é quem? A imagem do Deus invisível. O que significa, irmãos? Significa que você não pode ver Deus, mas Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Aquilo que podemos conhecer de Deus está na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o início de todas as coisas. Olha o que diz a Bíblia: nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Agora veja isso. Todas as coisas foram o quê? Todas as coisas foram criadas por Ele e... Irmãos, a razão da existência, da criação é Cristo. Você foi criado por quem? Você foi criado por Cristo. E você foi criado para quem? Para Cristo. Irmãos, enquanto a pessoa não conhece Jesus, ela não tem paz no coração. Ela não entende a razão da sua existência. É por isso que tem tanta gente por aí sofrendo e falando: ah, por que é que eu nasci? De onde eu vim? Por que é que isso? Por que aquilo? E tantas questões. Está aí a resposta, querido. Nele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele e para... Você foi criado para Jesus. Você foi criado por Jesus. Jesus se criou com uma finalidade, com um propósito. É isso que a Bíblia diz. Todas as coisas foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Toda a plenitude de quem? De Deus. Tudo aquilo que eu posso como humano ver de Deus está na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, porque não podemos ver além, porque somos humanos, somos limitados. Então diz a palavra de Deus que nele habita toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Aqui está um sumário de quem é a pessoa bendita
obra do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, não há como comparar Jesus com quem quer que seja. Não existe Alá, não existe Maomé, não existe Lao Tse, não existe Buda, não existe nenhum ser que seja semelhante à pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Jesus chora porque Ele está ali, mas Jerusalém não enxerga. Aqueles não enxergam a pessoa do Senhor Jesus. Mas Jesus chora também porque Jesus percebe a cegueira em relação à sua obra, a obra do Senhor Jesus. Qual é a obra que Jesus tem realizado? Ela está lá em Romanos 5, 6 e 8 a 11. Olha o que diz a Bíblia: de fato, no devido tempo, quando éramos fracos, Cristo morreu por nós. Cristo derramou o seu sangue por nós, mas Deus demonstra o seu amor por nós em que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Essa obra bendita, a obra da reconciliação. Em Jesus Cristo somos reconciliados com Deus. Em Jesus Cristo a inimizade, a separação entre nós e Deus, ela é derrubada. Jesus Cristo é o caminho e Jesus agora nos reconcilia com Deus e podemos ter uma nova vida em Cristo Jesus para a glória do Senhor. Ali estava Jesus Cristo, ali estava Jesus, e aquele povo está cego, ele não enxerga a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor continua chorando em nossos dias ao ver as pessoas tão cegas, e as pessoas continuam cegas, e a gente sai para evangelizar, e você tem evangelizado, e você leva a palavra de Deus, e quando você fala de Jesus, a pessoa vem com tanta coisa, e falando de igreja, e falando de pastor, e falando de religião, e falando de heresia. Meu querido, Jesus está muito além de todas essas coisas. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é a razão da sua existência. Fora de Jesus não há razão, não há razão de ser, não há razão para viver fora da pessoa de Jesus. Fora da pessoa de Jesus. É por isso, queridos, que nós somos céticos em relação à política, em relação à ideologia. Seja qual for a política, seja qual for a ideologia, só Jesus Cristo preenche o coração do homem. Não há política, não há ideologia. Claro, deveremos votar nas pessoas mais honestas, mais probas, com melhores programas de governo, mas, meus queridos irmãos, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Jesus Cristo, o Criador, o sustentador, a razão da nossa vida. Sem Cristo não há vida. Sem Cristo não há vida, meu irmão. Meu amigo, você que está aqui nessa noite, sem Jesus não há razão de ser. A questão não é ser católico, se é protestante, se é evangélico, se é espírita, se é candomblessista. A questão não é esta. A questão é: fomos criados por Ele e para Ele, e só encontramos a paz na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Fora de Jesus não há salvação, não há solução para o homem, queridos. Não há solução. Como diz um grande mestre, quando se encontra em ti. Essa é a grande verdade, queridos. Jesus chora e Jesus continua chorando. Será que você que aqui está nessa noite está fazendo Jesus chorar? Será que você é mais uma dessas pessoas que está cega em relação à pessoa de Jesus? Está cega em relação à obra do Senhor Jesus? Será que Jesus está chorando por você nessa noite? Se você está nessa situação, Ele está chorando por você. Mas há uma forma de você parar o choro de Jesus, e ao final você vai descobri-la. Mas, meus queridos, só em Jesus Cristo. Fora de Jesus não há razão de ser. Fora do Senhor. Por isso eu creio numa coisa. Por isso eu creio no milênio.
Eu creio no milênio, eu creio num milênio literal. Eu creio num período em que Jesus virá e reinará nesta terra. Eu creio firmemente nisso, é uma convicção que eu tenho, e que eu vou reinar com Cristo, e que Cristo reinará. Quando então os homens conhecerão verdadeiramente a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo? Porque hoje nós vivemos num mundo que está cego, irmãos. O nosso grande desafio é orarmos para que essa cegueira caia por terra, porque enquanto a pessoa não perder essa cegueira, ela não vai enxergar quem é a pessoa bendita do Senhor Jesus. O inimigo de nossas almas, ele vive tentando impedir que as pessoas creiam. O apóstolo Paulo, quando estava lá na sua viagem missionária, e quando ele chega lá num determinado lugar, onde há lá um comandante chamado Sérgio Paulo, e Paulo começa a estar ali, a evangelizando, havia um mágico chamado Elimas, que começou a tentar atrapalhar a evangelização, para impedir aquele homem, aquele procônsul romano, de entender a pessoa de Cristo. E Paulo olhou para aquele homem, e Paulo disse: ó filho do diabo, tu vais ficar cego aí agora. E naquele instante ele caiu cego, e aquele homem, olhando o milagre, olhando a palavra de Deus, ele abriu seus olhos e ele reconheceu Jesus Cristo como Senhor da sua vida, e ele se converteu a Jesus. Ah, meus irmãos, esse é o sonho de todo crente, é ver as pessoas confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E hoje nós temos uma bênção maravilhosa, que são as nossas células. E todos os dias em nossas células, pela graça de Deus, pessoas estão confessando Jesus como Senhor e Salvador. Ontem mesmo lá no casamento estava me apresentando um participante, acho, da sua célula lá, que havia entregado a sua vida a Jesus, já está orando e já está clamando pela conversão da sua esposa. Trabalha com um táxi, estava me dizendo: pastor, já estou saindo, evangelizando todo mundo. E eu disse: oh glória, aleluia! Levar a mensagem do Senhor Jesus. Jesus chorou, e Jesus continua chorando, com tantas pessoas ainda cegas. Será que tem alguém aqui nessa noite que está sem dúvida em relação à pessoa do Senhor Jesus? Será que você ainda está cego em relação a essa obra maravilhosa do Calvário? Jesus morreu por nós, Jesus derramou seu sangue, Deus demonstra o seu amor para comigo, para com você, em que Cristo morreu por nós, a maior manifestação do amor de Deus. Vejam vocês como o diabo é tão astuto, como o mundo é tão terrível. As pessoas ficam perguntando: mas por que esse Deus existe? Aconteceu isso e aconteceu aquilo. Elas estão cegas, elas não percebem que algo maravilhoso aconteceu na cruz do Calvário. Jesus morreu, deu a vida por mim e por você, para nos salvar e para nos libertar. Ah, louvado seja Deus por aqueles que já abriram seus olhos. Vocês estão vendo Jesus lá em Jerusalém? Jesus está aqui em Copacabana, Jesus está em tantos outros lugares, irmão, todo lugar Ele está lá olhando e chorando e vendo, e Ele está dizendo: Copacabana, Rio de Janeiro, se vocês conhecessem quem eu sou, Rio de Janeiro, se vocês soubessem quem eu sou, se vocês me conhecessem, essa violência ia acabar rapidinho. Brasil, se vocês me conhecessem, essa corrupção ia acabar rapidinho. Estados Unidos, se vocês me conhecessem, esse satanismo ia acabar rapidinho. A vida de vocês iria mudar. Mas vocês não me conheceram. E Jesus chorou, porque aquele povo não enxergou a pessoa bendita do Senhor Jesus. Mas, queridos, o Senhor Jesus chorou, e Ele continua chorando. E uma segunda razão que levou o Senhor a chorar é ver tantas pessoas sem proteção espiritual. Uma pessoa sem Jesus é uma pessoa sem proteção. Jesus olha para Jerusalém e diz: como eu quis tantas vezes proteger vocês. Como a galinha, há um texto que fala isso, como a galinha coloca os seus filhos debaixo das suas asas, como eu quis, mas vocês não quiseram.
E Jesus diz então: dias virão terríveis, não vai ficar pedra sobre pedra. Vocês vão sofrer tanto porque vocês estão sem proteção espiritual. Irmãos, a vida sem Jesus, entenda isso, amigo. Você que está aqui nessa noite, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para ouvir essa verdade. A sua vida está sem proteção espiritual. Você está sem proteção espiritual. E Jesus chora ao ver tantas pessoas sem proteção espiritual. E uma pessoa sem proteção, ela fica vulnerável ao engano do inimigo. Ela fica completamente vulnerável. Olha o que diz lá a palavra de Deus em Tessalonicenses: então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Manifestação do engano. Irmãos, nós estamos vivendo essa era, essa época do engano. Vejam vocês, estão chamando agora a menina de menino, estão chamando o menino de menina. Uma política lá do Rio Grande do Sul deu um carrinho de boneca para um sobrinho dela que estava fazendo aniversário. Engano, engano, engano. As pessoas estão sendo enganadas. As novelas, tem agora uma novela aí com uma abertura lá de homossexualismo. Engano, engano. A pessoa que vive dessa forma, ela está sendo enganada. Ela está sendo enganada, mas nós não podemos nos deixar enganar. E Jesus chora, porque ele sabe disso, desse engano. Jesus sabe que essa manifestação de engano, essa perversidade está no mundo. E nós estamos sendo enganados. Enganados por visões distorcidas, enganados por percepções distorcidas, ensinamentos completamente distorcidos da palavra de Deus. Nós estamos vivendo hoje, queridos, sob a égide do engano. Sob a égide do engano. A pessoa sem Jesus, ela vai ser enganada. Ela vai acreditar nesses milagres, nessas maravilhas enganadoras. Veja o que a Bíblia diz, meu irmão. Maravilhas enganadoras. São maravilhas, sim. São milagres. São coisas extraordinárias. Mas é engano. A procedência é maligna. E o Senhor Jesus chora ao ver aquele povo vulnerável ao engano do inimigo. Será que tem gente aqui nessa noite sendo enganada pelo inimigo? Sendo enganada pelo inimigo, acreditando, não precisa mais casar não, junta e está tudo bem. Isso é engano, meu irmão. Está errado, meu irmão. Acreditando que você pode ser desonesto à vontade e está tudo bem, porque temos uma nova ética. Isso é engano do inimigo. Isso é mentira de Satanás. Não creia, não aceite, não acredite nisso. Estamos vivendo hoje a era do engano, gente. Nós estamos sendo enganados. A mídia está nos enganando. A mídia nos engana. Nós precisamos, irmãos, colocar a mídia, não mais tanto o jornal, mas o blog. Você precisa colocar a Bíblia do lado, para ver se aquilo que o blog está dizendo está de acordo com a palavra do Senhor. Com a palavra do Senhor. Querem ver uma questão da força da mídia? O Haiti, agora. Vocês vejam, acontece o atentado na França, morrem 10 pessoas, 5 pessoas, é um clamor mundial, o mundo inteiro. Sabe por quê? Porque a televisão fica lá, é Paris, é lá em Paris, e morrer em Paris, imagina, morrer em Paris não é qualquer coisa, e ainda por cima ser francês morrendo em Paris é um negócio tremendo. Agora morrem 900, morrem 1000 lá no Haiti. Alguém está preocupado com isso? Você sabe por quê? Porque não está na mídia. Porque não está na mídia. A mídia é enganosa, não toda, e não que devamos naturalmente esquecer, mas nós precisamos estar olhando para a palavra do Senhor. Irmãos, o texto é tremendo, a vinda desse perverso é o anticristo, é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Irmãos, coisas tremendas nós veremos daqui para frente, e não podemos ficar enganados. Por detrás disto há um pensamento
instrumento maligno para enganar as pessoas, Tem professor nas escolas hoje enganando os alunos, Tem professor nas faculdades hoje enganando os alunos, E nós, como pais, precisamos levantar, para dizer: isso é engano, isso é mentira, eu não aceito, eu não recebo isso para a minha vida e para a vida dos meus filhos, porque isso é engano. Gente. Nossos filhos estão sendo enganados, nós mesmos muitas vezes enganados, através de uma novela, através de um filme, através de um teatro, através de tantas coisas. Irmãos, nós vivemos numa cultura pecaminosa, naturalmente, não tudo. Há coisas boas, mas nós precisamos ter cuidado para não sermos enganados com o que está acontecendo ao nosso redor. Irmãos, nós precisamos ver, por exemplo, em relação aos políticos. Agora vamos ter eleições. A eleição, como é que um crente vota? Como é que uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus vota? Você precisa ver a visão espiritual dessa pessoa, a visão pessoal dessa pessoa. Houve um candidato aí que não foi eleito e disseram, não sei se ele fez isso ou não, que ele bateu na esposa, que teve aí um negócio, e isso foi muito comentado. E realmente, irmão, se isso aconteceu, uma pessoa que bate, um homem que bate em mulher, eu não posso ser eleito para coisa nenhuma. É verdade, e a gente precisa não se deixar enganar. A pessoa vem com discurso, e as pessoas dizem não, e as pessoas dizem que nada aconteceu. É engano, só Jesus Cristo pode mudar esta situação. Então, engano do inimigo. Irmãos, as pessoas estão enganadas. A gente vê, por exemplo, esses políticos aí. Irmãos, só Jesus mudando a vida dessas pessoas. Elas estão enganadas, elas precisam conhecer o Evangelho do Senhor Jesus. Jesus chorou ao ver as pessoas vulneráveis aos ataques do inimigo, vulneráveis completamente aos ataques de Satanás. Olha o que diz a palavra de Deus: estejam alerta, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O diabo está aí para matar, para roubar, para destruir. A pessoa que não tem Jesus Cristo, ela está vulnerável, ela não tem como resistir. Quem não tem Jesus não resiste ao inimigo. O inimigo vence. O inimigo tem feito a festa na vida de tantas pessoas. E quem sabe você aqui nessa noite, o diabo está fazendo uma festa na sua vida, acabando com a sua vida, acabando com a sua família, acabando com a paz. Irmãos, é terrível. E Jesus chora ao ver as pessoas vulneráveis aos ataques de Satanás. Precisamos resistir ao diabo, e a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quem não tem Jesus, se você não tem Jesus, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, o inimigo faz a festa na sua vida. Eu não sei como está a sua vida aqui nessa noite, não, mas a vida sem Jesus é uma vida bagunçada. É uma vida que está tudo fora do lugar. Então, nessa noite, querido, abra seu coração, peça a Jesus para entrar na sua vida e fazer uma revolução no seu coração. Crente não é melhor que ninguém, não. Evangélico não é melhor que ninguém, não. A única diferença que tem é que Jesus Cristo organizou a minha vida. Eu sou tão ruim quanto qualquer outra pessoa. Eu sou tão ruim quanto qualquer outro, sou tão pecador quanto. Mas a diferença é que Jesus Cristo mudou o meu viver. E a presença de Jesus na minha vida, ela me traz cobertura. Eu estou blindado pelo sangue de Jesus. Aleluia! Lá na minha porta, lá na porta tem, ali na ombreira, tem sangue de Jesus. E ali o inimigo não entra. Ele fica na porta. O diabo está na porta, todo mundo. À espera, sabe de quê? Que você dê brecha. E o problema é que a gente dá brecha. Quando eu começo a discutir com a minha mulher, ele diz: opa, é hora de eu entrar. É a mesma coisa como nos casamentos. Casamento que eu vou, já fica à espera do momento em que o pessoal vai me botar para fora. Tem sempre um momento no casamento que o pessoal me bota para fora. É o momento que a música começa a tocar muito alto. Começou aquela música alta demais, eu digo: opa, vou embora. Assim o diabo fica do lado de fora à espera da música alta para entrar.
E quando você começa a discutir, e quando você começa a se irritar, e quando você começa, o diabo esfrega as mãos e diz: opa, é agora que eu vou. Aí ele entra, aí ele faz a festa, aí ele cria um problema danado. Você briga, você faz, você joga, você xinga, você faz, acontece aquela confusão toda. E no final você diz: meu Deus, eu briguei por quê? Eu briguei por quê? Porque o inimigo está agindo na minha vida. Nessa noite, peça a Deus: Senhor, eu não quero mais a ação do reino das trevas na minha vida. Meu querido, que você não seja vulnerável. Ah, Jerusalém, Jerusalém, como eu quis juntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os pintinhos, mas vocês não quiseram. E dias virão em que não vai ficar pedra sobre pedra. Dias virão sobre você, Jerusalém, em que essa cidade vai ser derrubada, porque vocês estão vulneráveis ao inimigo. Meu irmão, se a sua vida está vulnerável nessa noite, em nome de Jesus, peça a Jesus para selar a sua vida com o sangue de Jesus. Peça ao Senhor para trazer uma cobertura do sangue de Jesus sobre a sua mente, o seu coração, a sua vida, o seu casamento, a sua família. Saia daqui coberto pelo sangue de Jesus e não seja mais vulnerável. Saia daqui coberto pelo sangue de Jesus. Jesus chorou e Jesus continua chorando compulsivamente. E ele chorou lá em Jerusalém ao ver tantas pessoas sem percepção espiritual. Jesus olha para Jerusalém, Jesus diz, está lá no texto: quantas vezes eu quis reunir vocês, mas vocês não quiseram. Vocês não conheceram o tempo da visitação de vocês. Vocês não conheceram, vocês não perceberam o tempo que vocês tiveram. Irmãos, vocês já imaginaram? Você já parou para pensar? Jesus, fisicamente na terra, o Filho de Deus Todo-Poderoso, ali diante daquela cidade, o Filho de Deus ali, para libertá-los, para salvá-los, para trazer novidade, para realizar uma obra tremenda naquela nação. E aquele povo não percebeu que em Jesus Cristo o Messias havia vindo, em Jesus Cristo a libertação chegara, em Jesus Cristo o vinho novo chegou para a nação e para o mundo. Ah, Jerusalém, como eu quis, mas vocês não conheceram o tempo da visitação de vocês. O tempo da visitação, eles não enxergaram o tempo, não perceberam que aquele tempo era o tempo especial. E como em nossos dias, queridos, tantas pessoas não têm discernido o tempo que nós estamos vivendo. Esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo da graça de Deus. Olha o que diz a palavra lá em 2 Pedro: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo especial. Nós estamos vivendo um tempo especial. Esse tempo que nós estamos vivendo, ele é analisado por políticos, ele é analisado por, sociólogos, filósofos, enfim, todos os acadêmicos, as pessoas de um modo geral. Mas do ponto de vista bíblico, do ponto de vista espiritual, este tempo que nós estamos vivendo é um tempo de graça. É um tempo que Deus está dando tempo para que as pessoas se arrependam. Você sabe por que Jesus ainda não veio? Você sabe por que Deus ainda não destruiu esse mundo? Por muito menos do que está acontecendo no momento, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Por muito menos do que está acontecendo, Deus destruiu Jerusalém.
Deus destruiu. Irmãos, vocês sabem o que é que está sustentando, o que é que está impedindo a ação do Senhor? É o tempo da graça. É o tempo da graça de Deus. O Senhor não está retardando, mas Ele está sendo longânimo. O Senhor não quer que ninguém se perca. Por isso a igreja precisa orar. Por isso a igreja precisa clamar. Por isso a igreja precisa trabalhar. Por isso nós precisamos levar a mensagem do Senhor. Essa pessoa com quem você convive, ela ainda não partiu desse mundo, porque Deus deseja que ela se converta, que ela se entregue a Ele. Nós estamos no mundo. O Senhor não nos arrebatou ainda para a glória, para que nós realizemos essa obra. Nós não estamos aqui para realizar obras materiais. Isso é apenas o meio que o Senhor nos dá. Isso é apenas o meio, a sua profissão, meu irmão. A sua profissão é o meio de você ser um missionário e levar vidas para o céu. É isso que o Senhor deseja de cada um de nós. Por isso, quando nós nos envolvemos com a nossa carreira, com o nosso trabalho, quando abandonamos a obra do Senhor, o que nos espera, o que nos resta é o desespero, a tristeza e a depressão. E a depressão, sabe por quê? Porque você não está levando pessoas para o céu. Porque Deus te deixou aqui para que você leve pessoas para o céu. Deus não te levou ainda porque Ele quer e Ele espera que eu e você levemos pessoas para o céu. E como nós seríamos sustentados? Através da profissão que o Senhor nos deu. Através dessa profissão você abençoa e você é abençoado. É claro, Deus está te sustentando, mas a razão da sua vida não é a sua profissão. A razão da sua vida é levar vidas para o céu. É através dela levar a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tempo da graça. Estamos vivendo o tempo da graça. É por isso, irmãos, nós precisamos discernir isso. O perdido sem Cristo, ele precisa entender que esse tempo vai passar. E aquele que é de Jesus precisa entender que ele ainda está nesse mundo, que ele ainda está aqui, porque Deus quer que ele leve a mensagem. O nosso tema da campanha de missões diz lá, multiplicando o amor de Deus. Quem vai multiplicar? Somos nós. Nós estamos vivendo, irmãos, o tempo da graça. O tempo da graça. O tempo da graça está aí. É o tempo de falar. É o tempo de levar a mensagem do Evangelho. E meu querido, você que ainda não é de Jesus, esse tempo vai passar. Olha o que diz a palavra do Senhor. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor. E sabe o que vai acontecer nesse tempo? Olha o que a Bíblia diz. Os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Todas essas obras se desfarão, todos esses prédios tremendos se desfarão, todas essas construções faraônicas se desfarão, tudo isso virará pó. Mas aquelas pessoas ganhas para Jesus, elas estarão florescendo para todo sempre, brilhando para todo sempre na glória com o Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa entender isso. A igreja precisa entender isso. Irmão, não é vir no culto domingo de manhã, domingo à noite e sair e viver a vida como a gente quer, não. Você precisa saber que nós precisamos entender em que tempo nós estamos. Em que tempo nós estamos. Eu sei que você ama a sua profissão e você deve ser um excelente profissional, mas lembra, meu irmão, essa sua profissão é um meio, não é um fim. Isso é um meio que Deus está te dando para que através dela você abençoe pessoas, mas que estas pessoas abençoadas por você e pela sua profissão vão para a presença do Senhor. As pessoas que você abençoa, elas estão indo para o céu ou para o inferno? Essas pessoas que você está abençoando, porque na verdade a nossa profissão é para abençoar. Se a sua profissão não é para abençoar, você não está com nada. Nós temos uma profissão para abençoar pessoas. Abençoar pessoas. Caixa de supermercado, ela está ali para abençoar pessoas. Abençoar as pessoas, cobrando os produtos, né, fazendo bem o seu trabalho. Ela está ali para abençoar as pessoas. Está ali apenas para ganhar um salário. Nós estamos ali para abençoar pessoas. E nós podemos abençoar pessoas onde quer que nós estivermos. Você passar num caixa de supermercado, ou de hortifruti, ou seja o que for, e ver aquela caixa, ou aquele caixa, dar um sorriso e dizer, bom dia, como vai? Você é ricamente abençoado. Você é ricamente abençoado.
Nós podemos e nós devemos abençoar as pessoas, mas nós precisamos entender que a maior bênção, veja, a maior bênção é isso, é entender, é tempo de graça. Você está ali para levar essa pessoa para a presença do Senhor. Eu não estou aqui para ganhar pessoas para o meu time, não. Eu não estou aqui para ganhar pessoas para a minha igreja, não, porque eu não tenho igreja, inclusive. Eu não quero pessoas para a minha igreja, não. Eu quero levar pessoas para o céu, para a presença do Senhor. Eu quero povoar o céu. Eu quero povoar o céu. É tempo de graça, é tempo de graça. Enquanto é dia, precisamos trabalhar. Irmãos, e essa tem sido uma das grandes questões da própria igreja do Senhor Jesus. Nós temos esquecido dessas verdades. Cada um de nós tem se envolvido de tal forma com a sua profissão, de tal forma com a sua carreira, que nós não temos tempo para o Senhor. Nós não temos tempo para Deus. Nós não estamos levando vidas para o céu. Nós não estamos vivendo no tempo da graça. E nós precisamos discernir. Jesus chorou. E Jesus continuou chorando ao ver aquele povo sem visão, sem discernimento, não discernindo a oportunidade. A oportunidade, Jesus estava ali. Jesus diz: eu estou aqui. Como eu quis, mas vocês não conheceram o tempo da visitação, o tempo da salvação. Esse agora é o tempo. Olha o que diz a palavra de Deus. Pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. O dia da salvação é hoje. Não deixe para amanhã. O dia da salvação é hoje. Jesus chorou e continua chorando ao ver as pessoas não discernindo a oportunidade de salvação, a oportunidade de entregar a vida ao Senhor Jesus, a oportunidade de ter os seus pecados lavados pelo sangue de Jesus, a oportunidade de ter uma nova vida em Cristo Jesus, a oportunidade de ter um novo viver em Cristo Jesus, a oportunidade de ser curado interiormente por Cristo Jesus. Queridos, a maior cura que existe é a cura da alma, é a cura das nossas emoções, é a cura das nossas questões mais íntimas, é sermos curados da inveja, sermos curados da mágoa, sermos curados do rancor, sermos curados de todas essas questões que estão destruindo a nossa vida. Só Jesus faz essa obra. Eu tenho achado bem interessante todas as pessoas que são apanhadas nesses escândalos, né? Quando elas vão diante de um juiz, o que é que elas dizem sempre? Nós não fizemos nada. Não é verdade? É interessante, né? A gente fica até com pena dessas pessoas, não fica? Né? A pessoa diz, sei lá, o Ministério Público falou que fulano roubou 500 milhões. Aí vem o advogado e diz: meu cliente não roubou coisa nenhuma. Ele nem sabe de onde é que tiraram essa notícia. Vocês já viram alguém admitir? Vocês já viram alguém chegar diante do juiz e dizer: senhor juiz, ou excelência, eu sou culpado. Olha, eu roubei até mais do que isso aí, viu, o doutor juiz ou excelência? Eu roubei mais. Não, vocês não viram. Mas vocês vão na Bíblia, vocês vão ver alguém que fez isso. Se chamava Zaqueu, depois que ele teve um encontro com Jesus. Depois que Zaqueu teve um encontro com Jesus, interessante, Jesus não falou nada. Jesus não disse assim: Zaqueu, o Ministério Público está aí. Tem uma carta precatória. Estou falando correto? Estou falando correto. Tem uma carta, aprendendo, né? Tem uma carta precatória para você aí. Tem aí, você está... Jesus não falou nada. Quando Zaqueu se encontrou com Jesus, quando Jesus entrou na vida de Zaqueu, quando Jesus lavou os pecados de Zaqueu, quando Zaqueu tem um encontro com Jesus, o que é que Zaqueu diz? Senhor, eu vou distribuir metade dos meus bens para os pobres. E Senhor, olha aqui, Senhor, se eu tenho defraudado alguém em alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais. 4 vezes mais. Irmão, sabe o que eu estava pensando e orando? Irmão, se essas pessoas aí se converterem, elas vão chegar lá diante do juiz Sérgio Moro, do juiz, eu vou dizer: juiz, olha aqui, a questão é a seguinte, olha, eu roubei mesmo, mas eu vou devolver tudo, está aqui tudo o que eu roubei, e tem mais, eu mereço essa cadeia toda, pode dar aí os anos de cadeia, eu vou sofrer esse negócio, mas Jesus vai estar comigo na cadeia, Jesus vai me abençoar, Jesus vai me... Só Jesus, gente, só Jesus. A gente fica imaginando que pessoas sem Cristo, elas
elas vão confessar pecado? Não confessa, não, ela esconde. Ela esconde. A pessoa que vive nas trevas, ela esconde. As trevas escondem. Só quem está na luz é que traz para a luz o seu pecado. Só assim. Onde é que Zaqueu, quem falasse alguma coisa para Zaqueu, dizer, Zaqueu, você está metendo a mão aí, Zaqueu, de jeito nenhum. Estou fazendo apenas o meu trabalho. Não estou cobrando nem um centavo a mais. Eu sou 100% honesto. Zaqueu se achava 100% honesto. Zaqueu se achava 100% honesto, até se encontrar com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Quando as trevas se encontram com a luz, o que é que acontece? A gente vê a desgraça que é a nossa vida, e nós nos rendemos ao Senhor Jesus. Por isso, queridos, a esperança para o Brasil é Jesus. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus, e nós precisamos orar e fazer a nossa parte e ser exemplo para aqueles que estão ao nosso redor. Oportunidade de salvação. Querido, eu quero que você entenda nessa noite. Eu não, Jesus quer que você entenda. A sua vida sem Jesus não vai levar você a lugar nenhum. Não vai levar você a lugar nenhum. A vida sem Jesus tem mentira. A vida sem Jesus tem coisa escondida. Um dia desses, irmãos, fizemos uma coisa engraçada lá em casa. Eu gostei daquele negócio. Era uma lição do PPH. Depois daquela lição, eu e a minha mulher, nós ficamos fazendo o seguinte exercício, tentando lembrar de coisas que nós fizemos um para o outro para brigar um com o outro. Tentar lembrar de coisas que você me fez para eu brigar com você. Assim, coisas que você me magoou, me machucou, coisa que você fez na minha vida que me deixou irritado, uma marca, um trauma, e nós ficamos, vamos tentar fazer isso para brigar um com o outro. A gente precisa brigar um pouco para essa relação dar uma melhorada. E aí ficamos lá olhando com cara de pastel um para o outro, e depois de alguns minutos olhamos um para o outro e dizemos, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada escondido. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Sabe por quê? Sabe por que não tem nada? Porque Jesus ocupa todo o espaço. Porque Jesus ocupa todo o espaço. Irmãos, é tão bom viver uma vida a dois assim, onde não há nada escondido, nada a esconder, onde não há nada, não há razão para brigar, não há coisas, sabe? A vida sem Jesus é uma vida de coisas escondidas, é uma vida em que a gente dá volta no outro, acontece, aquela história toda, é tanta confusão, é tanto problema. Ontem eu estava conversando com alguém, essa pessoa estava me dizendo, tinha um colega, estava falando de um colega. O colega tinha uma namorada em cada estado do Brasil. E aí ele tinha um problema, que quando elas ligavam eu não sabia mais quem era quem. Então ele tinha lá um código que ele falava. Ele falava lá um negócio, né? Ele falava a mesma palavra para todo mundo, que eu não sabia quem era. Eu não sabia mais quem era. A vida enrolada. A vida sem Jesus é uma vida enrolada, é uma vida cheia de coisas escondidas. Meu irmão, traz isso para a luz nessa noite. Traga tudo para a luz. Liberte-se desse negócio. Liberte-se disso. Deixa de ficar dominado por essas questões não resolvidas, por esses medos. Nessa noite, entregue a sua vida a Jesus. Entenda que esse tempo é tempo de graça, é tempo de salvação. Jesus chorou. E Jesus continua chorando compulsivamente. Ele chorou compulsivamente. São 3 razões que levaram Jesus. A primeira razão, qual é, igreja? É ao ver tantas pessoas sem visão espiritual, sem enxergar quem é Jesus, sem enxergar a pessoa de Jesus. Jesus chorou e ele continua chorando ao ver tantas pessoas sem o quê? Sem proteção espiritual. Sem proteção espiritual. Brigando. Lá no meu prédio, irmãos, tantas vezes eu tenho que ficar orando. De repente o negócio lá se ouve para cima e para baixo, né? E de repente às vezes surgem lá umas confusões que eu tenho que ir lá dizer, Deus, em nome de Jesus, para esse negócio aí, para esse negócio, Senhor, todos esses demônios, todos esses, Senhor, tira isso agora. Família, casa de família, briga, coisas terríveis acontecendo. O seu lar está protegido, a sua vida está protegida. O Senhor Jesus, o sangue de Jesus protege você. Você está protegido pelo sangue de Jesus? Irmãos, eu ando protegido pelo sangue de Jesus. Naturalmente que nós não vamos tentar Deus. Jesus não jogou do pináculo do templo que o diabo mandou. Claro que não, mas estamos protegidos pelo sangue de Jesus. Aquilo que é do Senhor, o diabo não lhe toca. Viu, meu irmão?
Então, se você ainda não está protegido, entregue a vida a Jesus. O Senhor chorou e Ele continua chorando ao ver tantas pessoas sem percepção espiritual, não discernindo o tempo da graça, a oportunidade de salvação. Hoje é o dia da salvação, é hoje. Jerusalém, eu estou aqui, Jerusalém, eu posso transformar vocês, mas vocês não conheceram o tempo da visitação de vocês. Será que nesta noite Jesus está chorando por ver a sua falta de visão espiritual? Será que Jesus está chorando por ver a sua falta de proteção espiritual? Será que Jesus está chorando por ver a sua falta de percepção espiritual? Que cada um aqui nesta noite entenda o tempo da graça de Deus, que cada um aqui nesta noite perceba a oportunidade dada pelo Senhor, que cada um aqui nesta noite creia e receba Jesus Cristo como seu Salvador, e que você e eu, que nós façamos o Senhor Jesus sorrir e não mais chorar.